A nossa aula hoje, ela não é tão comprida, ela é mais curta, só que ela é a mais importante, tá? Ela é a mais importante que tem, que é aqui, é com essas ações que você vai ter mais conversão de venda. Então, quem está lá desde o início, desde a nossa primeira aula, a gente está falando assim, ó, qual que é a sua porcentagem de conversão hoje? A média de conversão de uma ótica na internet é de 10%. Então, se você teve 100 leads, você tem 10 vendas, certo? Se você está abaixo de 10% de conversão, alguma coisa está sendo feita de errada aí no atendimento de vocês, na oferta, enfim, alguma coisa tem que caçar que está sendo feito de maneira incorreta, por isso que a sua conversão está abaixo de 10%, tá? A média é 10%. Mas como que as outras óticas fazem para atingir 15, 20% de conversão, né? É com a estratégia de remarketing, reativação de contato. E a gente vai ver isso agora, tá? Então, vamos lá, ó. Quem tá no grupo viu aí que eu mandei uma pesquisa que eu fiz no ChatGPT. Quem é nosso cliente faz tempo e já fez treinamentos com a gente, sabe que a gente fala que a reativação tem que ser 6 a 8 vezes no WhatsApp. Se você fizer 2 vezes é pouco, se você fizer 3 vezes é pouco, se você fizer 4 vezes é pouco. Mas eu quis pesquisar hoje no ChatGPT para vocês verem que tem fundamento e tem estudo por trás disso que nós falamos no nosso treinamento. Então, ó, estudo mostram que são necessários, em média, de 6 a 8 pontos de contato com o cliente para que ele tome uma decisão de compra. E por que disso? Quando a gente capta a atenção do nosso cliente com anúncio, a gente fez um anúncio aqui na internet, aí ele cai no nosso funil é o WhatsApp, certo? Porque a gente é uma ótica de negócio local, a gente não é um e-commerce. Aí ele caiu lá no WhatsApp, o que vai acontecer? Ele pode sumir logo no topo do funil, que é logo no início do atendimento. Então tem aqueles que mandam mensagem, você responde, ele nem responde mais, já sumiu, já evapora, não é verdade? Acontece muito isso, e é super normal, tá? Então, a gente tem que analisar, o que será que fez ele sumir assim? Será que o nosso primeiro atendimento, que é aquela nossa primeira impressão, foi um atendimento que realmente segurasse a atenção da pessoa ali? Então, a gente tem que ver o porquê que ele não está te respondendo logo no topo do funil, logo nas primeiras mensagens. Ou ele pode te responder aqui no início e começar a sumir no meio do funil, que é na hora que a gente começa a apresentar sobre as armações, apresentar sobre as lentes. Então, por que ele te respondeu aqui, começou a te dar bola aqui e de repente sumiu? Ele pode percorrer tudo isso aqui e na hora do preço, some, mestre dos magos, né? Então, os nossos leads, vocês vão ver que alguns vão sumir aqui, outros vão sumir aqui e outros vão sumir daqui. Independente de qual etapa que ele está, a gente vai precisar fazer 6 a 8 contatos com eles, seja aqui, seja aqui, seja aqui. Principalmente aqui, 8 contatos, porque o topo de funil, o cliente ainda está inconsciente, lembra tudo que a gente aprendeu? Às vezes nem fez exame de vista, às vezes vai fazer exame, vai desmarcar, vai remarcar. Então, o exame de vista é o mais enrolado que tem, tá? Mas depois que ele vai, se você faz uma amarração bacana aí de acompanhar ele, aí a conversão é melhor. E que aí tem os dias de agendamento de consulta, aí bom. Mas, enfim, a gente vai perder a atenção das pessoas no WhatsApp em todas as etapas do funil e a gente precisa fazer o remarketing, tá bom? Por que é que o cliente não compra da primeira vez? Às vezes ele só esquece de responder mesmo. Às vezes ele mandou mensagem, ele ficou ocupado, entrou numa reunião, foi buscar os filhos na escola, enfim, e esqueceu de te responder, e aí, por fim, nem lembrou mais da correria da vida dele. Então, a gente aparecendo de novo, ele vai falar, nossa, ainda bem que você me chamou, né? Porque às vezes nem ele lembrava, né? Ou ele até viu a sua mensagem, mas ele vai deixar para te responder depois, porque às vezes ele não está com tanta urgência no óculos dele. Lembra do gatilho de uma das objeções? Sem urgência? Então, se ele não tiver urgência no óculos dele, é normal que ele vai te responder de forma lenta, tá? Então, a gente precisa reativar essas conversas. Ou ele tem uma má impressão no seu atendimento. Se você faz aquele atendimento seco, oi, como posso te ajudar? Pô, ele já tá vindo pelo anúncio.
Lá no teu anúncio já está mostrando de onde ele está vindo. É exame de vista, é multifocal, é promoção de R$1, do que é? Lembra que a gente falou para ser mais proativo no início da venda, para causar aquela ótima impressão de início? Ou às vezes você faz aquele atendimento com aquele textão gigantesco. Olá, não sei o que, o agendamento, nós temos agenda na consulta, papapi, papapá, um texto desse tamanho. A não ser que você é uma pessoa que ama ler, a grande maioria aqui eu acho que tem certeza que tem preguiça de ler texto grande. Eu tenho preguiça de ler texto grande. Se a pessoa me manda um texto grande no WhatsApp, eu falo, daqui a pouco eu vejo. E às vezes não volto nunca mais. Se ele tiver essa má impressão do seu atendimento no início, ele já pode sumir lá no topo do funil. Ou aqui mais para o meio do funil, que é a hora que você está mostrando as armações, falando das lentes. Às vezes ele está vendo e ainda não, realmente algo não atraiu nele, né? Às vezes as fotos das armação não é o que ele gostou, aquele modelo, ou sua explicação de lente é um áudio muito comprido, aquele podcast de 5 minutos, a pessoa olha aquilo e fala, meu Deus, não vou nem escutar. Então, às vezes ele não consegue ver valor nas coisas que você está mostrando para ele, tá? Ou, às vezes ele até gostou, ele está com medo de errar na escolha dele. Então, aqui, são motivos para o lead parar de conversar com você no meio do funil, né? A hora que você está passando as fotos das armações e das lentes. Ou aqui no fundo do funil, que é a hora que ele chegou lá embaixo, ele está comparando o preço, né? Então, você fez o teu preço está muito mais caro que do outro concorrente. Se você não soube explicar a quantidade de vantagem que ele vai ter nas suas lentes de forma clara, que ele consiga enxergar aquilo como, nossa, eu preciso disso, né? Se você não explicou de uma forma que ele vai falar, nossa, eu realmente preciso dessa lente, às vezes vocês vão falar, por exemplo, um nome genérico. Vai estar com tratamento Blue Filter, não sei o quê. A pessoa nem sabe os nomes desses tratamentos. Aqui o remarketing é difícil. Então, mas aí eu vou te ensinar a estratégia, tá bom? Então, se ele ver o teu preço ser mais caro que o de outra ótica, porque ele está cotando, ele recebe teu anúncio, ele recebe mais de 300 óticas. Então, se o teu preço for mais caro, automaticamente o nosso inconsciente vai querer vender por mais barato. Todo mundo quer economia. Só que se tiver claro para ele que no concorrente o que ele está vendo é ruim, o que ele está vendo que você é muito bom, aí ele vai falar, faz sentido essa diferença. Agora, se ele não entender isso, ele vai vender por mais barato. E lembra aqueles gatilhos que a gente falou no segundo dia de aula? E aí, gente, é onde eu falo para os nossos clientes, estou falando aqui para você que às vezes está aqui e ainda não é cliente da agência. Na internet, vale a pena a gente passar o nosso menor orçamento como isca, né? A gente tem que jogar lá uma isquinha que nem pescar peixe. A gente já joga lá uma isquinha, depois traz ele para dentro da loja e faz o upgrade da venda, né? Então, se ele estiver comparando o preço, se eu tiver caro e ele não enxergou valor, ou ele quer a opinião de alguém, então aqui no fundo do funil a gente vai perder esse lead, ele vai parar de responder a gente, enfim. Então, por isso, né? Aqui são alguns dos motivos que as pessoas param de responder a gente e não compram da gente na primeira vez. Então, assim, não se sinta frustrado se a pessoa não te responde, se você falou com ela, ela sumiu. É super normal, é super natural, isso no ramo óptico, no ramo médico, no ramo odontológico, no ramo de roupa, e qualquer ramo, tá? Isso aqui é normal, são ações das pessoas, né? Vamos lá, vamos ver, então, como a gente vai fazer o remarketing de forma sem ser invasivo, sem ser chato. Então, vamos lá, ó. Nosso primeiro contato com a pessoa, vamos supor que o lead caiu hoje pra gente, né? A gente vai chamar ele logo amanhã. Por quê? A gente tá naquele momento que ele tá interagindo com a gente. A gente não pode deixar isso passar muito tempo, o remarketing no início. Então, se a pessoa caiu hoje, a gente não pode esperar 3, 4 dias para mandar mensagem para ela de novo. Se ela caiu hoje, no dia seguinte, independente se ela te respondeu ou não, a gente vai mandar a mensagem para ela, tá? E, ó, com base em toda a estratégia que a gente estudou nesses dias, tá? Não é qualquer mensagem. Então, ó, o objetivo aqui, ó, reforçar presença e retomar conversa,
Tá? Então, às vezes, ele te respondeu e sumiu por conta daqueles inúmeros motivos que a gente já falou. E gatilho mental, tá? Ó, então, aqui é o gatilho da proximidade e da empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar da pessoa, lembra? Então, você vai mandar uma mensagem, pode ser em texto ou pode ser em áudio. Áudio conecta mais. Oi, tudo bem? Você pode chamar ela pelo nome, tá? Se for manual. Você ainda não me respondeu, você deve estar na correria, né? Vamos dar continuidade? Ficou alguma dúvida que eu possa estar te ajudando? Eu gosto mais dessas mensagens aqui de remarketing em áudio, para a pessoa realmente ver que não é uma encheção de saco. Quando é áudio, elas tendem a perceber, nossa, essa pessoa realmente está falando comigo. Então, em remarketing, eu sempre prefiro áudios, tá, pessoal? Então, beleza, aí você vai me mandar essa mensagem aqui. A grande maioria das vezes as pessoas te respondem, tá? Com essa mensagem aqui, ó, você perguntando se ela tá na correria, se ficou alguma dúvida, que você quer ajudar ela. A grande maioria das pessoas já vão retomar a conversa aqui nesse primeiro contato, tá? Aí, beleza, vamos supor, se ela te respondeu, ótimo, você dá continuidade no atendimento ali. Se ela não te respondeu, te ignorou de novo, aí a gente vai para o nosso segundo contato, que é quando 3 dias depois da última mensagem. Então, a gente mandou mensagem, vamos supor que hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Então, eu vou mandar sexta, sábado, domingo, na segunda, a próxima mensagem, para também não ficar aquela coisa maçante, tá? A gente não pode espaçar muito, mas a gente também não pode ficar aquela coisa chata, né? Que ninguém gosta de ser incomodado. Então, beleza, ó, 3 dias depois, lembrando que eu vou oferecer o material para vocês, a gente vai fazer o segundo contato. E qual que é a estratégia aqui, ó? Reacender o interesse. Como que a gente reacende o interesse da pessoa? Aí depende, óbvio, de qual promoção que ela veio para você. Ou, enfim, a gente vai gerar aqui um gatilho de curiosidade para deixar a pessoa curiosa e de desejo. Porque lembra na nossa aula de script ontem que a gente tem que despertar desejo primeiro, no início do funil, depois a gente conscientizar a pessoa? Então, desejo, independente se ela vai fazer exame de vista ou não, é com as fotos das nossas peças. A gente vai mandar 3 dias depois. Gosto de áudio também, tá? Oiê, acabaram de chegar óculos novos aqui na loja e lembrei de você. Vou te enviar algumas peças, pode ser? Às vezes nem chegou peça nova na sua loja. Às vezes é só uma peça que você ainda não mandou para ela, entendeu? Então, a pessoa vai ficar curiosa para ver que as novidades que chegaram e gatilho. E aqui também, ó, pode ser gatilho de novidade. Tudo que é novo, tudo que é novidade, as pessoas ficam curiosas. Então, aqui entra gatilho de novidade / curiosidade junto. E se as fotos que você mandar forem fotos bonitas e de armações que você sabe que vende muito bem, aí você já vai despertar desejo nela. Gente, façam isso no remarketing, por favor. Eu quero que vocês façam isso de verdade, tá? Porque eu quero que vocês vendam. Eu quero que vocês vendam. Não tem nada mais gratificante para mim vocês pegarem toda essa aula que vocês estão fazendo nesses dias, aplicar e vir aqui no meu WhatsApp, seja você meu cliente ou não, e falar, Thaís, eu apliquei o que você ensinou e deu certo. Eu vou arrepiar, eu vou comemorar, vai parecer um filho na escola, eu vou falar, é isso aí. Então, apliquem, tá? Porque dá muito certo, principalmente essa estratégia aqui. Com esse gatilho de novidade, de desejo, mandar fotos das peças, tá bom? E a foto das peças, pessoal, não é a foto de qualquer jeito, tá? Você não vai chegar lá na sua vitrine cheia de óculos e vai bater foto da vitrine. Você não vai lá pegar as armações que tá tudo tumultuada lá no nicho, com um monte de... Agora é Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa, aquelas coisas, e tirar foto da peça ali. Porque é muita informação. E tudo que tem muita informação, as pessoas têm preguiça também, por mais que a imagem, tá? Por mais que a imagem, tudo que tem informação demais, o nosso cérebro tem preguiça de assimilar. Então, ó, eu quero fazer um exemplo, tá? Que é o primeiro que vem aqui na minha cabeça. Vocês já viram como que é a loja da Louis Vuitton na Europa? Essas lojas de luxo, você vê, é uma peça só na vitrine. É uma mala de viagem só sozinha. Porque é ela que tem que se destacar,
entendeu? Não é a decoração, não é... Enfim, então, na internet, como que você vai mandar essas fotos aqui, tanto do seu catálogo, quanto no remarketing, quanto no Instagram de vocês? Como que deve ser feita a foto das suas peças para que ela valorize? Você tem que pegar um fundo liso. Pega um fundo liso, de preferência claro, né? Um fundo tipo cinzinha, um fundo branquinho, tá? E aí você vai tirar, você vai pôr, finge que isso aqui é um óculos, tá? Mas você vai pôr o óculos ali e você vai pegar um ângulo que valorize que a pessoa consiga ver o aro, a haste, o detalhe que tem na haste, entendeu? E aí sim você vai usar essas fotos para pôr no seu Instagram, no seu catálogo e nas imagens que você vai enviar no WhatsApp, tá? Para valorizar as suas peças, tá bom? O terceiro contato também vai ser 3 dias após a mensagem, tá? Então, o lead caiu na quarta, na quinta a gente chamou, na segunda a gente chamou, terça, quarta, quinta, na quinta-feira ou na sexta, você pode mandar o terceiro remarketing. E aqui a gente vai criar um gatilho de urgência e escassez, né? Então, bom dia, boa tarde, enfim, boa noite se for shopping. Tudo bem? Como você está? Aquela armação que você gostou, tem cliente de outra vendedora querendo comprar. Se quiser, posso reservar para você vir experimentar. O que acha? Quando você consegue dar uma passadinha na loja? Então, assim, a pessoa já fala, nossa, eu vou perder a peça, se é uma peça que ela gostou bastante. Agora, se ela estiver cotando só lente com você, né? Aí você vai ver outros tipos de gatilho de escassez que você vai usar. Por exemplo, sabe aquelas lentes que eu falei para você que está multifocal com 50% de desconto? Então, só tem mais 2 pares no nosso laboratório. Vamos aproveitar? Você vai levar a lente de campo de visão mais amplo com preço de uma intermediária, com preço de uma mais básica. E eu quero reservar essa lente para você. Você consegue vir aqui na loja hoje? Entendeu? Então, você vai, no terceiro contato, usar o gatilho de escassez, tá? Aí vocês estão vendo que cada contato a gente está usando um tipo de gatilho, porque tem pessoas que tendem a reagir mais em um certo gatilho e tem pessoas que reagem mais em outros gatilhos, tá bom? Então, beleza. Aí você vai ativar aqui o gatilho de escassez na pessoa. Áudios também sempre conectam mais. Lembra, eu gosto de enviar muito áudio no remarketing. Inclusive, só deixa eu mostrar aqui para vocês, da parte do CRM, que aqui no nosso script, ó, já tem alguns áudios meus gravados disso aqui que eu tô falando para você. Então, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um áudio da reativação do gatilho de reservar a peça, tá vendo? Aí você envia para a pessoa com um clique só, igual eu mostrei ontem, tá bom? Então, você envia para a pessoa, aparece que o seu áudio foi gravado na hora. Se você colocar, por exemplo, 10 clientes dentro aqui da sua etiqueta, ó, por exemplo, etiqueta 3 dias sem resposta, um exemplo. Vamos supor que tem 10 clientes aqui dentro. Você consegue fazer um disparo em massa com esse áudio para as 10 pessoas de uma vez, enquanto você está fazendo outra coisa, tá? Então, você não tem que ficar entrando cliente por cliente. Mas, voltando aqui. Então, beleza. Áudio, mas dessa vez a gente vai usar gatilho de escassez. Se o cliente voltar a conversar, maravilha, você continua a conversa. Se ele ainda continuar te ignorando, a gente vai desistir dele? Não, tá bom? A gente vai para o nosso quarto contato, que é o gatilho, que é um dos que eu mais amo, que é o de reciprocidade. Então, ó, olha eu aqui de novo, você já faz até uma brincadeirinha, né? É assim que a gente faz remarketing descontraído. Então, ó, olha eu aqui de novo, hahaha, quero muito você como cliente, você está fazendo questão da pessoa. Vamos rever o orçamento, os produtos? Tem algo que podemos mudar para que fique nas condições que você deseja? Né? Então, você está dando abertura para a pessoa se tem alguma coisa que ela não gostou daquele orçamento que você está fazendo. E lembra, gente, mesmo que a pessoa ainda vai fazer o exame de vista, você é ótica, você vende óculos. Então, você sempre vai levar o lead para atendimento de óculos, mesmo que ela ainda não fez o exame de vista, tá? Então, beleza. Aí aqui a gente vai no quarto gatilho enviar um áudio, né, de
de alguma coisa mais informal, mais íntima, e isso dá muito certo, tá? Diversos clientes meus que às vezes já saiu da agência, e às vezes eu mando, ô, e aí, como você tá? Tô com saudade, hein? Quando a gente vai voltar a fazer o tráfego pago? E eles voltam, tá? Então as pessoas, elas gostam dessa aproximação. Beleza, agora o quinto contato vai ser 5 dias depois do último contato. Então a gente parou na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Você tá vendo que quanto mais o tempo passa e a gente é ignorado, mais a gente está espaçando o contato, a gente não tá aquela coisa maçante. Foi para 1 dia, depois 3 dias, depois 3 dias, agora tá 5 dias. A gente está espaçando o contato. E é claro que quanto mais distante está ficando esse atendimento, mais frio a pessoa está ficando também. Agora, a gente vai usar uma dos maiores gatilhos que tem, que é o de prova social, que é o depoimento. Aqui, o nosso objetivo é criar afinidade e valor emocional, tá? Passar uma emoção para a pessoa. O gatilho que a gente vai usar é prova social, que é o print mostrando que o nosso atendimento é excelente, que a nossa ótica é maravilhosa, mais conexão. Então, a gente manda assim, ó, esse pode ser em texto, em áudio, tá? Não tem problema. Olha esse feedback, gostaria muito que essa fosse a sua opinião comprando aqui comigo. Aí você manda o feedback da cliente te elogiando, né? Oi, estou bem com você. Papapi, amei os óculos, amei comprar com você, amei tudo, tá? Então, colha esse feedback do cliente. Se o cliente, eu vou falar para vocês, se o cliente não te der um feedback bem construído, pega você mesmo e faz um feedback aí, só para você usar no remarketing, sabe? Pega o nome de algum amigo seu, escreve aí o nome da pessoa mais cliente e envia a mensagem que ela tem que enviar para você, né? Então, por exemplo, valorizando, amou os óculos, realmente a lente que você indicou é melhor que a anterior, que amou comprar, que o atendimento é incrível, atencioso, que vai indicar para todo mundo. Aí você mesmo faz um feedbackzinho, é só um, tá, gente? Para você usar no remarketing, tá? Não fica fazendo isso, não. Mas é uma gambiarra, tá? Se você não conseguir colher um feedback verdadeiro, aí você faz um fake aí mesmo. Aí você manda o print do feedback e após a foto, você termina sempre com pergunta, lembra? Então, você mandou primeiro uma mensagem, foto do feedback, e aí, após a foto, você já comprou em algum lugar ou ainda não? Então, a pessoa vai falar, não comprei ainda, estou enrolada. Então, você sabe que as suas chances de fechar com essa pessoa ainda estão altas, né? Agora, se ela falar, já comprei, mas agradeço, aí beleza, aí às vezes nem vale a pena você ir para os próximos contatos. Aí você já arquiva essa pessoa aqui mesmo, foca a sua energia em outras pessoas. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente também fazer essa pergunta aqui. Só que ela não deve ser feita no início, tá, gente? Porque a gente tem que ir fazendo essa estrutura, esse relacionamento, para a pessoa ver que a gente está realmente fazendo questão dela. E aí, depois, aqui para o meio do remarketing, a gente faz essa pergunta sincera. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai para o remarketing de oferta, de promoção. E aí, esse aqui é os 7 dias, uma semana depois desse daqui. Então, você mandou o feedback, uma semana depois, então vamos supor que caiu na sexta, na sexta você mandou esse aqui, na próxima sexta, né, para dar um espaço, você vai mandar o de oferta. Então, a gente vai usar no nosso texto gatilho de urgência e perda de oportunidade. E aí você pode colocar assim, ó, últimos dias da nossa promoção vigente na loja. Por que eu coloquei vigente na loja? Porque cada mês você tem uma promoção diferente, né? Então, se você deixar esse textinho aqui como resposta rápida, você vai mandando pro povo e aí a pessoa pergunta qual que é a promoção vigente da loja. Aí você fala a promoção que tá tendo naquele momento, tá? Então, isso que eu tô mostrando aqui para vocês também podem fazer com resposta rápida no WhatsApp, que é igual eu falei para vocês lá na primeira aula. Então, beleza, ó, últimos dias da nossa promoção vigente na loja. Se tiver alguma dúvida e quiser garantir, me chama que deixo tudo pronto para você vir só finalizar. E aí você envia a imagem da promoção do mês. E aí, estamos terminando nossa sequência de remarketing, meu Deus do céu. Provavelmente aqui você já resgatou várias conversas, tá? Você já reativou várias conversas, as pessoas já viram que você está fazendo muita questão dela. Você está gravando um áudio, você está criando conexão, você está criando intimidade.
Com certeza, aqui muita gente já reativou a conversa com você. Aí você tem que seguir todo o script lá, lembra? Principalmente a CTA, chamada para ação, para convidar a pessoa para vir até a loja, né? Também não adianta ficar só reativando e não chamar a pessoa para ir na loja. E agora a gente vai para o 7º contato, né? Então, que é 10 dias após o último contato, o contato da oferta. Então, reengajamento leve emocional com gatilho de afinidade. Oiê, lembrei de você. Oiê, lembrei de você vendo uns modelos aqui. Tem tanto novidades quanto peças de promoção. Posso te mandar foto de algumas peças? Se essa pessoa ainda estiver precisando fazer o óculos, ela vai falar, me manda o que você tem de promoção aí, entendeu? Por isso que é legal gravar áudio, tá, gente? O que você tem de promoção aí? O que você tem de novidade? 2 gatilhos. Gatilho de urgência, né? Promoção, essas coisas, e o de novidade. E o nosso último contato é aquele se despedindo, tá? Então, 15 dias depois, após aquela última mensagem, despedida elegante, mais última chance, a gente vai usar gatilho de escassez e reengajamento indireto. É como se falando tchau, mas estou aqui. Então, ó, último recado por aqui, tá bom? Você pode até ver que eu sei que eu fui bem persistente aqui com você, mas dessa vez é o último. Então, eu queria muito ter você como cliente, por isso que eu estou fazendo tanta questão de te mandar mensagem assim. Se você quiser, eu ainda consigo condições especiais para você. Agora, se não for o momento, fica à disposição quando precisar. Aqui você já nem pergunta mais, né? Você já deixa aí que é uma despedida mesmo. Às vezes a pessoa se sente até mal, tipo, nossa, eu vou ser deixado de lado, a pessoa não vai mais conversar comigo. E aí, muita gente acaba conversando aqui nesse último contato, por incrível que pareça, tá, gente? Então, eu preparei aqui para vocês, né, funil estratégico de remarketing, tá? Vocês vão receber o PDF desse funilzinho aqui. Lembre-se que ele segue todo um contexto, não é de qualquer forma. Cada remarketing tem um tipo de gatilho. Então, cada remarketing tem um gatilho específico. Com certeza, você vai reativar muitas conversas se você estiver fazendo isso daqui, tá? E aí, como eu falei para vocês, vocês podem fazer isso tanto de forma manual. Você vai pegar, por exemplo... Me falaram que o remarketing era com 24 horas, 7, 15 e 30 dias. Só que aqui a gente está fazendo um remarketing com uma nova tendência conforme o mercado está fluindo. Então, aqui a gente precisa de 8 contatos. E esse 8 contatos não vai ser tão espaçado. Eu construí esse funil aqui para vocês. Não sei se quem está aqui está lá desde o início comigo da primeira aula, mas foi exatamente com um funil assim que eu fiz aquele faturamento vendendo infoproduto sem equipe, sem nada, de 100 mil reais. Eu fiz esse funil aqui, ó, essa distância de atendimento, com esses gatilhos, só peguei e passei para a realidade do ramo ótico. Então, pessoal, aí vocês vão receber os gatilhos aqui, tá bom? O remarketing, ó, preparei o material para vocês. Depois eu vou terminar de complementar. E aí você pode fazer tanto assim, ó, você copia aqui e vai mandando para o cliente manualmente aqui no seu WhatsApp, tá? Quanto você pode vir aqui e cadastrar a resposta rápida. Então, por exemplo, você vem aqui em ferramentas, ó, ferramentas comerciais, respostas rápidas, aí você vai adicionar aqui, ó, atalho. Aí você pode pôr aqui, ó, dia 1 RMKT, que seria dia 1 remarketing. Aí você cola o primeiro textinho, tá? Aí você salva. Aí você vem aqui, ó, de novo. Aí você vai para o contato 2, né? Aí você copia aqui no WhatsApp, vamos cadastrar outra resposta rápida. Aí a gente põe aqui, ó, dia 2. Na verdade, seria segundo contato, né? Não é dia 2, eu estou escrevendo errado. Então, ó, segundo contato, remarketing. Aí a gente cola a segunda resposta. Aí você vai salvando aqui, para facilitar a tua vida. Você copia aqui, ó, volta aqui, cria mais uma resposta rápida, ó. Contato 3, remarketing. Aí você salva, certo? E aí, conforme o cliente, você vai pôr numa planilha Excel, em que contato que ele tá, né? Ou você pega um calendário, faz um calendário aí, uma forma de você organizar, usa Trello, não sei se vocês conhecem o Trello,
Mas, enfim, uma forma de você organizar os seus leads, que você precisa chamar ele, por exemplo, no terceiro dia do contato. Então, aí você vem, vamos supor que a Leilane está no segundo contato dela, né? O remarketing 2. Aí você põe aqui, ó, barra, ó, segundo contato de remarketing, envia para ela. Aí você deixa ela aqui, põe uma etiqueta, escreve num caderno, escreve aqui no calendário, né? Que dia que você tem que chamar ela de novo se ela não te responder. Aí, beleza, aí você vai para o terceiro contato do remarketing, já tem salvo aqui também, ó. Aí você vem aqui na resposta rápida, terceiro contato. Ou se você não quiser usar a resposta rápida, você deixa esse PDF aberto aqui para você. Ou você vai gravando o áudio e falando com as pessoas. Ou você pega a automação, que a gente já vai entregar tudo aqui pronto para vocês, que inclusive já tem o follow-up pronto, né? Então, aqui, ó, isso aqui já é automático, tá? Todas as pessoas que a gente colocar dentro da etiqueta sem resposta, já vai ser enviado imediatamente para ela as mensagens, entendeu? E aí... Oi? Sua tela travou lá no Word, no PDF. E agora? Ah, não voltou pro CRM. Aí, agora foi. Ó, eu agora acho que quando eu faço assim, quando eu vou mostrar o follow-up, eu acho que ele não deixa. Vê se aparece de novo, ó. Foi, agora foi. Tinha travado mesmo. Tinha travado? Tá. Uhum. Aqui no CRM, gente, eu já tô deixando pronto aqui para quem adquiriu o CRM, tá? Que vai estar com um preço bacana para vocês que estão fazendo a aula hoje. Ele automaticamente, quando você coloca o cliente, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para você ver, ó. Aqui, dentro do CRM, a gente tem o CRM Kanban, né? Que a gente consegue ver tudo que está acontecendo com esses clientes aqui. Aí, deixa eu pegar qualquer mensagem aqui. Deixa eu pegar minha mãe. Quando a gente põe o cliente, ó, a gente mandou mensagem para o cliente no dia seguinte, certo? Ele não respondeu. Eu arrasto ele aqui para a etiqueta dos clientes sem resposta. Ele vai aparecer ali. Beleza? Arrastei ele para o cliente sem resposta. Automaticamente, eu estou configurando aqui, tá? Ele já vai cair nesse follow-up automático. Então, quando eu pôr os clientes dentro dessa etiqueta, automaticamente ele já vai receber, ó, tá vendo? Ó, disparar imediatamente quando ele entrar naquela etiqueta. Ele vai receber o meu remarketing a minha mensagem do segundo dia, que já tá pronta aqui em áudio, inclusive, tá vendo? Ó, ela já tá pronta aqui, então ele vai receber automaticamente no segundo dia essa mensagem só por eu ter arrastado ele ali. Automaticamente também ele vai remover da etiqueta do terceiro dia sem resposta e passar lá para o próximo terceiro dia. Então, ele automaticamente já vai mover o funil para a próxima etapa. E aí, se o cliente responder da nossa mensagem, ele vai cancelar o envio desse funil de remarketing, se o cliente responder. Se o cliente não responder, ele vai continuando enviando para o cliente todas essas etapas de mensagem automaticamente, tá? Então, aqui no CRM, o que você vai ter que fazer no início? O atendimento inicial dele, né? Que você pode usar aqui todos esses blocos de script. E aí, se ele não te responder, você vai arrastar ele para a etiqueta do 3 dias sem resposta. Aí o remarketing, a ferramenta vai fazer automaticamente para todos os clientes de vocês. Gente, isso aqui é uma maravilha. Aí você tem que se preocupar só em conversar com os clientes que estão chegando, entendeu? Porque ele sozinho vai estar mandando e trocando as etiquetas de atendimento aqui para você. Aí, se a pessoa te responder, aí ele vai parar de mandar e você vai voltar a chamar essa pessoa de forma personalizada. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida que eu possa... Gente, cadê onde eu tô? Tomara que comprem aqui. Vai comprar. Precisamos muito mesmo. Se vocês fizerem exatamente isso que eu tô falando para vocês, desde a aula 1, vocês vão vender, vocês vão ver. E aí vocês vão vir aqui e vão falar para mim, nossa, Thaís, bem que você falou, tá? Então, gente,
Thaís, você consegue mandar depois essas aulas gravadas, por favor? Consigo. Depois eu vou ver aonde eu vou disponibilizar essa aula, se vai ser no YouTube, se vai ser em alguma plataforma de aulas online mesmo, onde que eu vou disponibilizar ela, e depois eu vou mandar para vocês. Então, fique lá no grupo para que vocês recebam o login, tá? O acesso dessas aulas, tá bom? O PDF eu vou mandar lá. E quem tiver interesse em comprar o CRM, pode me chamar que eu vou fazer um desconto especial para vocês que estão participando dessa aula. Vai ser parcelinhas aí de uma média de R$100 por mês. E R$100 por mês, então é uma ferramenta que vale muito a pena você investir para a facilidade que você vai ter, e é uma média de R$100 por mês, tá bom? E vai te dar muito mais organização, muito mais facilidade, e é claro, você comprando com a gente, nenhum outro CRM te entrega isso. Eu já vou te entregar a instalação, eu já vou te entregar o script, tudo pronto, os funis montados para você atender, entendeu? E ainda vamos te dar o treinamento de como usar o CRM. Então, eu realmente quis montar algo bem incrível para quem quiser ter uma facilidade, esse CRM. Agora, se você quiser ir fazendo manual, dá certo também, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Só uma observação. Tem colaboradores que podem se perder em termos como CRM, follow-up. Que são tudo abreviações do marketing, né? O CRM é a automação no WhatsApp, que é exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Eu não estou compartilhando mais minha tela. Mas, enfim, essa estrutura que eu mostrei para vocês é uma automação no WhatsApp, certo? Follow-up é reativação da conversa, né? É você fazer o remarketing. Então, follow-up está dentro do CRM, um que eu estou montando, de forma meio que semi-automática para vocês não terem que ficar lembrando, hoje eu tenho que mandar mensagem para esse, hoje eu tenho que mandar mensagem para esse. Então, a partir do momento que você movimentar o lead para a etiqueta ali, aí ele automaticamente vai começar a disparar toda aquela sequência dos 8 contatos. Enquanto ele não responder, vai disparando essa sequência. E se ele responder, ele vai parar de mandar a sequência, entendeu? Então, follow-up é o remarketing, a reativação da conversa também. Thaís, pena que é a última aula, façam mais vezes. Ai, que bom que gostou. Vamos ver, né, qual vai ser o nosso próximo aulão. A gente sempre fez uma aula que é uma aula só, né? Uma aula só, então ela durava ali 1 hora e pouco, então a gente tentava passar tudo em uma aula só. Mas vocês viram que em 4 dias, praticamente todas duraram 1 hora. É muita coisa para a gente passar, entendeu? Então, mas com certeza eu quero fazer mais vezes sim, porque o intuito aqui eu sei que as óticas trocam os funcionários, trocam os atendentes, troca a gerência, enfim, então o intuito é sempre estar fazendo essas aulas para vocês, trazendo novidades, para que vocês consigam vender cada vez mais com o tráfego pago. Então, o cronograma das aulas foi perfeito. Ai, obrigada, Roberto. Eu peguei, assim, realmente em ordem cronológica que tem que ser feito, né? Então, primeiro, a estruturação do WhatsApp, ele tem que estar impecável, gente. É a sua vitrine, é a sua empresa. Como que o seu ponto físico, você iria abrir de qualquer jeito para as pessoas comprar? Não, você monta toda a sua estrutura. Você monta as suas vitrines, você monta o gaveteiro, as mesinhas, o balcão de atendimento. O WhatsApp é a mesma coisa. Então, vocês já começaram a fazer o catálogo lá no WhatsApp? Se não começaram, vão começar a fazer. Então, é a nossa base, antes de tudo, é a nossa estruturação. Depois, a gente entender como que funciona o comportamento do usuário na internet. Porque, às vezes, a gente fica frustrado, a gente fica nervoso que a gente está investindo em tráfego pago, que a gente está investindo em anúncios e que as pessoas não estão comprando, que está saindo poucas vendas. Mas é porque o usuário ele tem um comportamento padrão e a gente precisa dominar esse comportamento para que a nossa ação seja conduzir ele até o final da compra. Né? Então, a nossa ação no WhatsApp segue tudo aquilo que eu falei para vocês na aula 2. Desde as etapas do atendimento, até como que deve ser feito esse atendimento, com os gatilhos mentais, despertar desejo, aumentar o nível de consciência da pessoa, criar relacionamento, conexão, né? Quando a gente domina isso, a gente já está na frente da concorrência, tudo. E depois, claro, né, a gente fazer o remarketing, que é primordial, que é a nossa última aula. É isso, aqui nas nossas aulas a gente tem clientes
A gente tem pessoas que não são clientes da agência ainda e a gente tem ex-clientes também, né? Eu quis convidar todo mundo para participar dessa aula, né? Para fazer de abrir um mês diferente, um resultado. E o que vocês precisarem, vocês podem estar me chamando, tirando alguma dúvida. E, claro, se vocês quiserem contratar os serviços da agência, a gente faz desde tráfego pago, Facebook, né, Instagram, que é o Meta Ads, Google. A gente tem parte de social media, que vai cuidar das suas redes sociais, né? E também o CRM, que é para facilitar para vocês no ramo de ótica, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? É nossa última aula, nossos últimos minutos. Aproveitem! Aproveitem! Parabéns, Thaís, valeu muito a pena. Ai, obrigado, Márcia. Fico feliz. É muito gratificante ver que vocês gostaram. Mais gratificante ainda, né? É vocês virem me falar depois que estão conseguindo vender com essas estratégias. Então, se der certo, que vai dar se aplicar exatamente o que eu estou falando, vocês voltam e me chamam no particular para me falar, tá bom? Valores. Fernando, depende. Você está falando do CRM? Quer que eu abra os valores aqui para vocês do CRM? Ou você está falando do tráfego pago, da parte de social media? Suas aulas são muito produtivas, parabéns, gostei muito. Ai, que show, gente, que gracinha. Muito obrigada de coração. Vamos lá, o CRM, tá? O nosso CRM, você vai estar, normalmente, tá? Em dias normais, uma licença que é para um computador, que ele é uma extensão do navegador, tá? Aí, o que está incluso para os clientes que compraram antes desse treinamento, né? A gente instalava para vocês, né? Dava treinamento, a gente não deixa vocês jogados numa aula gravada, a gente dá o treinamento, vocês já vão tirando as dúvidas ali, tá? E a gente dava um script mais básico. Vocês também vão ter a instalação, o treinamento da equipe, o nosso suporte e esse funil já todo estruturado para vocês, tá? E aí, se vocês quiserem usar as imagens e a voz de vocês, eu passo para vocês gravarem, vocês gravem, a gente meio que ajuda vocês a subir no CRM de vocês, tá? Deixa tudo estruturadinho, bonitinho, para vocês fazerem o atendimento. Então, ó, vocês podem procurar CRMs por aí, ninguém vai fazer essa condição aí de entregar toda essa estrutura própria para a ótica, igual a gente está fazendo, tá? Antes do atendimento, fiz um remarketing de clientes com 30 dias e realmente funciona. Irei aplicar mais com todas essas dicas. Rafaela, aplica, mulher. Aplica que você vai ver, mas aplica desse jeito. Fala assim, ó, do jeito que tá, beleza, já tá bom, mas vamos ver se essa menina ensinou certo. Eu só quero ver para tirar a prova. E aplica para você ver. Você teria como colocar todos os pacotes de vocês no grupo? Eu vou. Que assim, Roberto, o nosso pacote, ele depende muito, vai ficar uma coisa muito longa, tá? Porque ele depende muito se você vai fechar um contrato, por exemplo, das partes de prestação de serviço, sem ser o CRM, tá? A gente faz site também, enfim, é muita coisa. A gente dá treinamentos. Então, assim, se você for fechar um pacote só de tráfego no Facebook, é uma coisa. Se você for fechar um pacote de 3 meses, de 6 meses, é um preço. Se você for fechar um pacote com Google também, aí já é outro preço. Com social media, outro preço. Então, os preços variam muito. Se você também tem uma loja, se você tem mais de uma loja, então a gente reduz, óbvio, o preço para quando você vai incluir mais lojas suas, entendeu? Então, é muito personalizado o orçamento. Mas pode me chamar no WhatsApp, que eu monto especificamente para você o orçamento, sem compromisso nenhum, tá? Eu monto para você e de forma mais personalizada para você o que você deseja, tá? E, como eu falei ontem, eu não vou ficar enchendo o seu saco, tá? Não vou ficar fazendo remarketing aqui para você, tá bom? Pode perguntar no meu PV que eu te passo sem compromisso, tá bom? A Isa Fabiana, ela ergueu a mão. Pode falar. Pode abrir o áudio e falar. Alguém levantou a mão? Fabiana, pode abrir seu áudio. Ai, gente. Foi sem querer. Mundo das Fabiana, Lentes também ergueu a mão, tá? pode falar, gente. Cri. Cri, cri.
Eu acho que herdeiro sem querer. Ah, então vou me despedindo e deixa eu parar de gravar essa aula para ela também não ficar muito comprida, né, na despedida.